profeta. E aí onde eles perderam a possibilidade de ter comunhão com Cristo e perderam a salvação. Porque tentaram adequar Jesus ao seu ponto de vista e não se submeter à verdade que é Cristo. A verdade que a Sagrada Escritura nos revela acerca de Cristo. Os docetistas, eles queriam misturar Jesus com outras doutrinas. Eles diziam, Jesus, na verdade, partindo do ponto de vista do gnosticismo, e o gnosticismo diz que a matéria é inerentemente má. Ora, se o gnosticismo diz que a matéria é inerentemente má e Jesus é Deus, Jesus não podia ser matéria. Mas de onde que ele está tirando essa ideia? Da Bíblia? Não. De doutrinas estranhas, de doutrinas externas. Ele está tentando adequar a pessoa de Jesus à coisa que ele ouviu lá fora. E muitas das vezes, a pessoa que está aqui dentro, em vez dela se atentar àquilo que Deus está fazendo aqui, ela começa a procurar por aí. Ela começa a procurar nas rádios, ela começa a procurar no YouTube, ela começa a fazer turismo dentro de igreja, ela começa a pegar mensagem aqui, pegar mensagem ali, e aí quando Jesus se manifesta aqui, Jesus é estranho para ela. Por quê? Porque ela misturou a mensagem verdadeira do Evangelho com um monte de enrolação que ela ouviu por aí. Assim fizeram os docetistas. Olha, mas Jesus está diferente daquilo que eu ouvi em relação àquelas filosofias. Mas quem disse que filosofia humana salva? Quem disse que filosofia humana é verdadeira? Quem disse que filosofia humana se impõe sobre a natureza de Deus? E aonde eles perderam a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Porque eles queriam que Cristo estivesse de acordo com a filosofia humana. E muitas das vezes nós perdemos a nossa comunhão com Cristo porque nós queremos que Cristo se adapte àquilo que as pessoas têm falado por aí. Que Cristo esteja parecido com aquilo que o mundo está tentando construir acerca da imagem de Cristo. Cristo tem que aceitar meus vícios, Cristo tem que aceitar meus erros, tem que aceitar minhas manias. Por quê? Porque hoje é uma época atual. Essas coisas aí são da antiguidade. Só que tem uma coisa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, mas Jesus Cristo também é o mesmo hoje, mas Jesus Cristo também será o mesmo eternamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Não é Ele que vai se mudar, se transformar para se adequar ao mundo. É nós que temos que sair do mundo e se adequar àquilo que Cristo quer para a nossa vida. É nós que temos que sair da Babilônia e entrar em Jerusalém. E temos que nos adequar àquilo que Cristo é de verdade. Então eles não receberam Jesus porque queriam adaptar Jesus àquilo que as pessoas acreditavam, àquilo que as pessoas pensavam. Os arianos, eles diziam que Jesus não é Deus. Diziam que Jesus é um ser criado. Jesus foi a primeira das criações de Deus. Mas que Jesus não é Deus, porque só existe uma pessoa e não existe trindade. Então o Espírito Santo também não existe. E Jesus Cristo não é Deus, é somente um homem, é somente a maior das criações de Deus. Ok? E aí quando eles adotaram esse tipo de ponto de vista, eles entraram em choque com aquilo que a Sagrada Escritura fala acerca de Jesus. Jesus não disse em momento nenhum que ele é a primeira criação. Jesus disse que antes de todas as coisas, ele é o Logos divino pré-encarnado. Tudo aquilo que foi feito por meio dele. Ele é anterior. Ele é da mesma essência do Pai. Então Jesus Cristo, nesta visão ariana, não é o meu e o teu Jesus Cristo. Não é o Jesus Cristo a que nós servimos. Se você servir o Jesus errado, você vai para o céu errado. Você vai para o céu da boca da onça, mas não para o céu de glória, de gozo. Você não vai para o céu de luz, porque para ir para o céu de luz, tem que seguir ao Jesus bíblico. Amém. Tem que seguir ao Jesus conforme a Sagrada Escritura revela. Amém. Então os arianos distorceram, os nestorianos também distorceram a Sagrada Escritura. Eles disseram que Jesus eram duas pessoas convivendo numa mesma realidade. Então Jesus era bipolar. Tinha o Jesus divino e o Jesus humano. E eles como que iam ali se respeitando. Então é um tipo de entendimento também correto sobre Cristo Jesus. Em momento algum, Jesus Cristo deu qualquer tipo de indício que ele tivesse divisão em si mesmo. Que ele fosse duas naturezas, que ele fosse duas pessoas. E em todo momento Jesus se comportou como sendo único. Inclusive ele é o unigênito do Pai. Ele é o único gerado, ele é o único dessa natureza que ele tem. E a semelhante à natureza dele nós seremos no arrebatamento, quando nós fomos transformados conforme a sua imagem. Conforme Paulo fala, quando nós alcançamos a estatura perfeita conforme a estatura de Cristo.
Então Cristo não está dividido na sua natureza, ele é um. E ele é único, e ele é perfeito, e ele é maravilhoso. E não existe ninguém que se compare ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, houve essa distorção. Os apolinaristas também distorceram, dizendo que, na verdade, o Logos divino, que era o maior, ele tomou posse do corpo, e ele que mandava, e o corpo não dizia nada. Só que se Jesus, o Logos divino tomou conta, e o corpo não habitava nada, o Jesus histórico, Jesus humano, e havia essa divisão na mente dele, e o Jesus histórico não mandava nada, como é que Jesus pediu água para a mulher samaritana? No poço de Jacó. Jesus Cristo teve sede. Jesus Cristo teve cansaço, ele dormiu no barco, no meio daquelas ondas, no meio daquele mar bravio, no meio daquela tempestade, daquele vento, ele dormiu. Porque ele estava cansado, porque ele era um corpo. Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo saiu da sua glória. É isso que você tem que entender. E os eutiquianos também, eles entendem que a natureza divina, ela tomou posse da natureza humana de tal maneira que anulou a natureza humana. Então você vê, cada um desses aqui está tentando roubar de você o entendimento correto acerca de Jesus. Assim como também as igrejas de hoje estão pregando um Jesus que é diferente do Jesus da Bíblia. Estão pregando um Jesus que não tem autoridade. Estão pregando um Jesus que não manda. Estão pregando Jesus que não tem poder. Estão pregando Jesus que ou é só dinheiro, como se ele fosse um banqueiro, ou é só médico, tá certo? Ou é só amiguinho. Então Jesus é aquele que conforta nos momentos difíceis, é aquele que eu pego uma camiseta, escrevo aqui, Jesus é legal, ou eu posto no Facebook. Então ok, você gosta muito de Jesus, mas você obedece a Jesus? Mas você serve a Jesus? Mas você glorifica, você honra Jesus com a tua vida, com o teu testemunho? Como Jesus Cristo disse, você quer ser meu amigo? Você tem que fazer o que eu mando, porque eu sou o Senhor e você é servo. E mesmo ele sendo o Senhor, ele deu o exemplo para nós. Ele tomou a bacia e o pano e lavou os pés dos discípulos, porque ele mesmo sendo o Senhor, ele foi humilde. Então nós temos que entender o que a Bíblia diz sobre Jesus. E nós temos que servir a Jesus conforme a Sagrada Escritura. E para servir a Jesus conforme a Sagrada Escritura, nós temos que entender como é que os discípulos serviram a Jesus. Os discípulos receberam Jesus como Deus. Os discípulos receberam Jesus como Senhor. Os discípulos honravam Jesus como Deus. Os discípulos acatavam as palavras de Jesus. Porque eles entenderam que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Como Pedro disse, Pedro declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Será que você, na sua vida, você já teve um encontro real? Analisa agora a tua história. Analisa a tua vida. Analisa a maneira como você tem servido a Deus. Analisa a maneira como você tem entrado por essas portas. Analisa a maneira como você tem se sentado nesses bancos. Analisa a maneira como você tem louvado. A maneira como você tem trabalhado para Deus. A maneira como você tem ofertado na casa de Deus. Analisa. Será que você já teve um encontro com Jesus, o Filho de Deus? Será que você já teve um encontro com Jesus, o Todo-Poderoso? Será que você já teve um encontro com Jesus, o ressurreto? Aquele que está sentado na destra do Pai? Será que você já teve um encontro com Jesus, o verdadeiro? Ou será que você está apenas fingindo que adora a Deus? Então nós temos que fazer essa análise constantemente, porque nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante dele, dessa pessoa maravilhosa. Então é isso que nós temos visto nessas distorções e nas distorções que têm sido feitas na atualidade. Muitas pessoas estão pregando um Jesus que é diferente do Jesus da Bíblia. E aí no próprio estudo que está aí com você, tem aqui no versículo citado de Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Olha o que João dizia sobre Jesus. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Veja só. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio é aquele que é a palavra, o Logos, o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, através dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1 ao 4. Então, esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que eu adoro. É por esse Jesus que eu vivo. Como Cristo falou, não vivo mais eu. Como Paulo falou, não vivo mais eu. Paulo disse, o que constitui o meu ser? Cansaços, fadigas, vícios, erros, vaidades. E Paulo disse, tudo isso eu deixo de lado. Tudo isso está em segundo plano. Tudo isso eu ponho de canto.
E eu quero que Cristo viva através de mim. As pessoas vão conhecer Jesus através de você. As pessoas vão olhar para você e vão ver o Filho de Deus através de você. As pessoas vão ver Jesus na tua maneira de falar. As pessoas vão ver Jesus no teu comportamento. As pessoas vão ver Jesus na maneira como você aconselha os outros. As pessoas vão ver Jesus na maneira como você vive. E aí, como Paulo disse, você também pode dizer, não vivo mais eu. Cristo vive através de mim. Cristo se manifesta através de mim. O mundo conhece Cristo através de mim. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Este é o corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. E a sua lei, as suas ordens são acatadas por nós, por esta igreja. Então nós temos que entender, nós temos que servir a Cristo conforme aquilo que a Bíblia nos revela dele. E aí, prosseguindo no estudo, nós temos aí, já caminhando para o final, outras realidades que eu trouxe aí, que você vai ler melhor em casa. Muitos desses que negavam a Jesus, eles negavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne. E aí João deixa muito claro aqui, ó, nesse segundo ponto que eu coloquei no estudo aí, as fontes de informação acerca de Jesus e o texto de 1 de João 4, 2 ao 3, que está aí para vocês. Ó. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. João, ele considerava muito sério distorcer as palavras de Deus. João considerava muito sério distorcer a realidade da vinda de Cristo Jesus. Porque aqueles que diziam que Cristo não veio em carne, eles separavam Jesus da realidade. Eles separavam Jesus do dia a dia. Eles separavam Jesus das questões mais triviais da nossa vida. Diziam, Jesus é Deus, então Jesus não podia estar na carne. Jesus não podia vir em carne, nascer num corpo humano. Jesus, na verdade, ele era um espírito que tinha a aparência de carne. Que as pessoas olhavam para ele e pensavam que era alguém de carne, pensavam que era um corpo. Mas Jesus, na verdade, era uma emanação de Deus. Então, alguns desses eutiquianos, monofisistas, diziam esse tipo de coisa. E o que acontece? Quando eles assim afirmavam, eles separavam Jesus da realidade de todas as pessoas, do dia a dia, da realidade comum. E, na verdade, muitas pessoas têm feito isso também hoje, de outra maneira. Não da mesma maneira como fizeram no passado, mas de uma maneira que acaba dando o mesmo resultado. Quando a pessoa, por exemplo, diz assim, olha, uma coisa é quando eu estou na igreja, a minha vida religiosa, outra coisa é a minha vida secular. Aí separa. Ou seja, Jesus, ele manda sobre a minha vida religiosa. Quando eu estou na igreja, eu adoro a Deus. Quando eu estou com a minha Bíblia debaixo do braço e meu terno, aí eu sirvo a Jesus. Quando eu estou na igreja, ou quando eu estou numa missão da igreja, quando eu estou evangelizando, ou quando eu estou em algum lugar juntamente com os irmãos, aí eu sirvo a Deus. Mas quando eu estou no trabalho é outra coisa. E aí João tem uma verdade para dizer para você nessa noite. Presta atenção, Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu cetro, ele deixou a sua coroa, o seu manto de majestade, ele entrou num corpo humano. Ele encarnou. E quando ele encarnou, ele trilhou os mesmos caminhos pelos quais você tem que trilhar. Aleluia. Jesus Cristo viveu como um homem, mas não como os homens. Jesus Cristo viveu como um homem segundo Deus. Aleluia. Ele viveu como um homem que é referência para nós, que serve a Deus e que agrada a Deus em todas as coisas. E quando Jesus assim o fez, ele disse, olha, é possível, e não só é possível, você deve servir a Deus em todas as coisas. Em toda a sua vida, em toda a sua maneira de ser. É isso que Jesus está dizendo para nós com essa realidade, de que ele vem em carne. Quando Jesus Cristo vem em carne, ele mostra para nós como é servir a Deus na realidade humana. Então não adianta você separar a sua vida em dois, uma vida secular e uma vida religiosa. Por quê? Porque Deus vai cobrar tudo. Deus, ele é Deus sobre a tua vida para tudo. Deus, ele é Deus sobre a tua vida para todo momento. Deus é seu Deus quando você está no trabalho. Deus também é seu Deus quando você está no caminho. Deus também está olhando para você quando você está na faculdade. Deus está contigo quando você está no hospital.
Deus está com você em todos os momentos. Ele não está com você somente quando você está adorando na igreja. Ele não está com você somente quando você está cantando um hino. Ele está com você em todo momento. Inclusive ele diz que ele vai permanecer conosco até a consumação dos séculos. Então se ele é Deus em todo momento eu tenho que ser servo de Deus. Em todo momento eu tenho que servir a Deus. E da mesma forma como Jesus serviu a Deus como homem, eu tenho que seguir o exemplo de Cristo, servir a Deus também na minha vida. O que eu tenho que deixar para servir a Jesus? Deixe. O que você tem que negar para servir a Jesus? Negue. O que você tem que perder para servir a Jesus? Perca. Perca nessa vida, mas ganhe na eternidade. Porque Jesus disse, aquele que tentar ganhar o mundo inteiro, infelizmente alguns vão tentar fazer isso. Alguns tentam ganhar o mundo inteiro e perdem a sua alma. Se você, para ganhar alguma coisa no mundo, tem que negar Jesus, perca o mundo e permaneça com Jesus. Se você, para ganhar alguma coisa diante das pessoas, tem que agradar elas e envergonhar Cristo, perca as pessoas e ganhe a Cristo. As pessoas não podem te dar eternidade, Cristo pode. As pessoas não podem te lançar no inferno, Deus pode. Então você tem que colocar as coisas em ordem de prioridade. Cristo em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, aquilo que nós precisamos, será acrescentada. E a sede da nossa alma é saciada por Cristo, que é uma fonte, um manancial de águas vivas. Então nós temos em Cristo todo o referencial que nós precisamos para servir a Deus. É isso que a Sagrada Escritura está mostrando para nós. E aí, no outro estudo que tem aí ao lado, na página de trás, quero ser breve aqui, porque o tempo não espera, ele fala aqui um pouco, acerca das profecias que falam acerca de Cristo. Ele fala um pouco acerca das profecias que anunciam Cristo. Então ele fala, por exemplo, aqui, acerca dos textos de Gênesis, o texto de Isaías e o texto de Mateus. Tem 3 textos aí para você. Tem o texto de Gênesis, o texto de Isaías e o texto de Mateus. Em Gênesis diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Acerca de quem estava falando aqui? Acerca de Cristo Jesus. Estava falando acerca da vinda de Cristo Jesus. Como Cristo viria para trazer restauração àquilo que havia sido destruído no pecado. O objetivo da vinda de Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus veio em carne? Jesus Cristo veio da semente da mulher. A semente da mulher que havia sido contaminada pelo pecado. E agora Deus viria trazer restauração através daquele que Paulo chama segundo Adão. Que viria também da semente da mulher. Aonde a humanidade caiu foi aonde Deus a levantou. Como diz lá na carta aos Efésios. Para você se levantar da onde você caiu. Levanta onde caíste. Né? E para reatar a maneira de servir a Deus. Servir a Deus conforme o primeiro amor. Assim também Deus realiza através de Cristo. A humanidade caiu, né, lá no Éden. E toda a semente dela está contaminada. Pois é da semente da mulher que eu trago a restauração. Que é Cristo. Cristo veio exatamente para mostrar como Deus não abandona a sua criação. Como Deus não abandona os seus filhos. Como Deus não abandona a humanidade à perdição, à queda. Mas Deus traz a restauração através de Cristo. A semente da mulher. Aí em Isaías, aquilo que era uma promessa em Gênesis, Isaías aponta o seu cumprimento. Isaías 7,14 diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel, que é aquilo que nós vemos no cumprimento aqui em Mateus. Aquilo que tínhamos lido. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E no 23 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E é interessante porque, como eu disse no começo da pregação, aqueles que não têm fé têm dificuldade com isso aqui. Aqueles que a fé está abalada, aqueles que a fé está fraca, têm dificuldade com esse texto aqui. Só que o que acontece? O próprio Espírito Santo de Deus, se precavendo em relação àqueles que não têm fé, colocou no próprio texto a prova da realidade do nascimento virginal de Cristo. Então, quando você pega o texto de Isaías, o hebraico usado no texto de Isaías, ele utiliza a palavra almar. Almar.
E muitos críticos da Bíblia, pegando essa palavra, eles disseram, olha, essa palavra aqui, ela dá margem a gente entender, na verdade, que Maria não fosse uma virgem, necessariamente, mas fosse somente uma jovem. Porque você tem sinônimos de almar para virgem e para jovem. E aí aqueles que não têm fé, aqueles que não creem, começaram a trabalhar, falando, ó, na verdade, os evangelhos estão disfarçando a realidade que é, Maria já tinha tido relações, não era de uma relação promíscua. E aí começaram a tentar destruir a imagem de Cristo. Começaram a tentar destruir aquilo que Deus estava fazendo através de Cristo. Assim como aqueles falsos profetas que se levantaram e tinham um entendimento errado acerca de Jesus. E aí o que Deus fez? Quando Deus levanta Mateus, no Novo Testamento, para escrever o Evangelho, o Espírito Santo de Deus já coloca na mente de Mateus a palavra que ele deve usar para descrever a virgem no texto dele. E aí Mateus, lendo o texto de Isaías, que utiliza a palavra almar, Mateus, no grego que ele usa no Novo Testamento, ele usa pártenos. Ele usa a palavra grega pártenos. E pártenos é não somente jovem, mas sim mulher que não teve relação ainda. Mulher que não teve relação sexual. E aí quando você vê o Espírito Santo de Deus, através da sua sabedoria, já defendendo essa realidade. Quando você busca a Deus pela palavra, você não é enganado. Quando você busca a Deus pela Escritura, você não é ludibriado. Quando você busca a Deus por aquilo que Deus revelou na sua palavra, você pode ter um entendimento verdadeiro acerca de quem é Cristo. É isso que nós temos visto aqui de uma maneira maravilhosa. Como Deus ele tem todo o trabalho de deixar claro para nós quem é Jesus Cristo, acerca de quem a palavra de Deus está falando. E aí, para encerrar, já 5 minutos já para encerrar, eu quero trazer para vocês só um outro estudo que está aqui atrás. Aí você vai levar para casa, depois você dá uma olhada melhor em casa. Mas só o estudo que está aqui atrás, esse estudo aqui, que ele fala exatamente acerca dessa realidade na qual Cristo foi concebido por Maria. E aí nós temos como Cristo foi gerado sem pecado. O Senhor Jesus Cristo, quando ele desce até nós, quando ele sai da sua glória e vem até nós, foi dado um nome, um termo técnico para isso, chamado kenosis. Kenosis. Esse termo kenosis, que está também no texto aí para vocês, ele está fundamentado no texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 9. O que é a kenosis? Veja, Paulo diz, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É interessante o cuidado que o Espírito Santo de Deus leva o apóstolo a ter com as palavras. Ele não diz que Jesus era igual aos homens. Ele não diz que Jesus era do mesmo tipo de natureza dos homens. Ele não diz que Jesus era de uma natureza pecaminosa. Ele diz que Jesus era semelhante. Porque os homens estavam contaminados pelo pecado. E o homem contaminado pelo pecado desde o Éden, ele vai se reproduzindo e contaminando também as suas gerações. É o que chama-se de fecundação giriplasmática. A teologia chama matéria gerando matéria, matéria gerando matéria, e contaminando e passando a contaminação adiante. Jesus foi gerado de uma forma totalmente diferente. Jesus foi gerado aquilo que chama geração bioplasmática. Ele foi gerado pela vida, não foi gerado pela matéria. E a vida é o Espírito Santo de Deus. E a vida é o Deus Todo-Poderoso, que é a origem de toda a vida. Então, o Deus Todo-Poderoso que interviu na situação para gerar Jesus. E aí Jesus, que é o Logos pré-encarnado, que é Deus eterno, ele esvaziou-se a si mesmo. E ele assumiu uma semelhança de homem. E ele veio até nós, como diz aqui o texto de Paulo, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. A primeira humilhação de Cristo é deixar a glória. A primeira humilhação de Cristo é sair do trono. O trono que ele retomou e que Estevão viu. Quando estava sendo apedrejado, ele disse, veja os céus abertos e o Filho de Deus de pé, à destra do Pai. A visão que Estevão viu e a visão que nós teremos do Jesus glorificado. Muitos conhecem o Jesus crucificado, você conhece Jesus glorioso. Você conhece o Jesus que tem pés como latão reluzente, que tem olhos como chama de fogo e que passeia no meio da igreja. É esse Jesus que você conhece. Então Jesus, ele se esvaziou não de sua deidade, mas de sua glória. Deixou seus privilégios, não se apegou ao ser igual a Deus.
e veio até nós, e desceu até a forma humana, e estando na forma humana, se humilhou a si mesmo. É esse Jesus que eu sirvo, é esse Jesus que você serve. Diante de um referencial desse, não cabe arrogância. Diante de um referencial desse, não cabe o homem se autoexaltar. Não cabe o homem se autoglorificar. Porque se o meu mestre se humilhou a si mesmo, quem sou eu para me exaltar? Se Jesus perdoou, presta atenção, Jesus disse de uma forma muito séria: se não perdoardes os pecados que cometem contra você, também os seus pecados não serão perdoados. Por quê? Porque Jesus, estando na cruz, tendo sido açoitado, tendo sido cuspido, tendo sido maltratado, tendo sido pendurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se o meu Jesus perdoou, como é que eu não perdoo? Se o meu Jesus não lhes imputou culpa, como é que alguém pode fazer uma oração para Deus matar a outra pessoa? Como é que alguém pode dizer: não suporto tal pessoa? Como é que alguém pode dizer: não consigo conviver com esta pessoa? Se o teu Jesus conviveu até com os teus pecados. O teu Jesus, ele conviveu com pessoas que não o respeitavam, que não o amaram, que não o receberam como Deus. E mesmo assim entregou a vida dele por amor a essas pessoas. Esse é o teu Jesus. O teu Jesus é aquele que em Colossenses 2, 9 ao 10 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e toda potestade. Isso aqui está falando da união de Cristo. A plenitude da divindade está nele. Jesus Cristo, ele tem em si mesmo a plenitude. O que é a plenitude? A totalidade. Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo não é parcialmente Deus, como alguns dizem. Jesus não é parcialmente poderoso. Jesus não é parcialmente Senhor. Como diz Paulo Colossenses, Jesus é plenamente Senhor. Jesus é plenamente Deus. Jesus é plenamente Rei. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E toda a palavra dele não cai por terra. Então, nós temos que ter um entendimento correto acerca de quem é Jesus. Quando nós recebemos Jesus conforme a Sagrada Escritura, nós temos encontro real com o verdadeiro Jesus. E quando nós temos encontro com Jesus, como diz a palavra de Deus, aquele que o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando você tem um encontro real com Cristo, você é livre. Quando você tem um encontro real com Cristo, você se torna nova criatura. Quando você tem um encontro real com Cristo, você não é a mesma pessoa. Quando você tem um encontro real com Cristo, você descobre quem é o Filho de Deus. Então nós temos que buscar sempre ter um encontro real com Cristo das Sagradas Escrituras. Quando nós assim fazemos, quando nós assim vivemos, nós podemos viver a glória de Deus na nossa vida. Tá ok? Então, encerro por aqui o estudo, o tempo já foi, mas mais para frente nós retomamos o Antigo Testamento e outros textos mais que o Senhor vai nos trazendo, nos revelando, para podermos glorificar seu nome em todas as coisas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, graças a Deus, né, por esse estudo maravilhoso. Se Jesus está na nossa vida, nós podemos vencer sim o pecado, o mundo. Se você não tem conseguido, é porque